mais um circuito de filmes, trazendo aprendizados. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live para mais pessoas. Assim, esse quadro ele foi criado a partir da inspiração em termos do processo de coach, né? O processo de coach usa muito a questão dos filmes, livros e alguns exercícios diários. E filme é algo muito lúdico, né? Geralmente as pessoas gostam de assistir filme, mas não tem o hábito de ter uma reflexão sobre o filme, o significado, o que você pode tirar daquele filme e acrescentar, vamos dizer assim, no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua visão, a história, né, daquele personagem, a situação do filme pode nos inspirar e trazer lições. Aprendizado e prática, aprendizado e prática. Esse é o pilar. Isso eu aprendi muito no coach, e desde então o executar junto com esse aprendizado. Tem coisas que a gente aprende ao decorrer da nossa vida e a gente acaba esquecendo porque a gente não pratica. Então o grande desafio é praticar. O que adianta você ter um leque grande de conhecimento, um estante grande de conhecimento, mas você não usa. Eu costumo dizer que esse conhecimento vira teia de aranha. Então, conhecimento de fato, ele só vai servir se você praticar. Então essa é a proposta aqui do circuito de filmes, né? A proposta é toda quarta-feira trazer um filme que você possa... o recomendado é você assistir antes e quando chegar na live você poder de fato trocar esses aprendizados. Apesar de eu estar à frente aqui desse quadro, o objetivo eu estar aprendendo. Eu sempre digo que estou sempre aprendendo. E aí eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo. Luiz, seja bem-vinda. Sou psicólogo clínico, sou formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Como eu falei, essa posição de aprendiz me possibilita estar crescendo sempre, porque coisas novas aparecem o tempo todo. E a gente precisa estar antenado com a dinâmica que, à medida do tempo, né, ele tem, o presente. Ele tem a própria dinâmica. As coisas vão se adaptando, as coisas vão mudando. E aí a gente precisa estar aberto a essas situações do nosso dia a dia. Existem muitos desafios, existem, mas também a gente tem toda a capacidade de superar esses desafios. E a cada desafio que a gente supera, um degrau você sobe, né? E com certeza coisas maiores você vai alcançando na sua vida. O que você está vivenciando hoje vai ser a base para o que vem depois. Então é uma construção, é uma preparação para o que vem depois. Então o filme de hoje, né, é As 7 Regras do Amor. É um filme de 2003. É um romance, comédia. Leonardo Marinho, seja bem-vindo. É um filme de 1 hora e 35 minutos, né, relativamente curto. E apesar do tema, né, as 7 regras do amor, esse filme ele tem realmente uma lição bem interessante para nos ensinar.
E aí, para contextualizar você que está assistindo, antes de morrer, né, a mãe da personagem deixa um roteiro para a filha a seguir há anos, né, ao decorrer da vida dela. E nesse roteiro está escrito que ela só deve se apaixonar pelo 7º namorado. Mas o 6º namorado faz com que ela quebre essas regras. O que chama atenção já de cara em relação a essa introdução, a pergunta é: como um roteiro que, vamos dizer, que foi feito há 15 anos atrás, talvez há 20 anos atrás, se mantenha presente na vida da pessoa? Tanta, como eu falei inicialmente, são tantos desafios. A vida, ela não é linear. Ela tem altos e baixos. Como diz o livro, picos e vales. Ela tem uma crescente, depois ela desce. Não quer dizer que essa crescente seja só coisas positivas, e também que essa descida seja coisas negativas. Possa ser que essa descida seja um momento de desacelerar de algo. Então, o que me chama a atenção logo de cara é essa introdução dessa história, desse filme. E aí eu vou trazer alguns pontos para vocês, né? Para você que estava esperando como, né, você alcançar o amor, ou então regras para o amor, na minha visão, esse filme ele vai além disso. Ele vai muito além disso. Ele fala mais sobre a vida. Como é a vida? E aí eu já trago para vocês o primeiro aprendizado, ou o primeiro questionamento. Que controle nós temos sobre a nossa vida? O segredo é se adaptar às mudanças. Em relação a essa frase que eu acabei de falar, a única certeza da nossa vida são duas: a morte e a mudança. Isso é fato, vai acontecer. E quando se fala se tem controle, né? Que controle nós temos? O controle, né? Uma pandemia, um maremoto, o que o outro fala, o que o outro faz, a gente não tem controle. Mas a gente pode ter comando em relação ao que acontece com a gente, como a gente age de acordo com o que acontece com a gente. Então, quando a mãe dessa personagem escreve esse roteiro, escreve esse script para que a filha siga, eu entendo que foi uma metáfora para que essa filha possa viver, ter um norte inicial. Ter um norte não quer dizer que eu vou tomar aquilo ao pé da letra. Nesse caso, nesse filme, esse personagem, ela no caso, ela tomou ao pé da letra. E em alguns momentos, seja amigos, até o próprio pai, questiona isso para ela. E é interessante em que momento ela começa a questionar isso, e em que momento isso faz sentido, a questão do questionamento e a vivência de vida ser talvez fora desse script, fora dessas regras.
Então, o Charles Darwin, que é o biólogo, né, que acompanhou toda a evolução, na visão dele, o homem veio da espécie macaco. Ele se adaptou e dentro disso, Noélia, seja bem-vinda. E dentro disso, ele fala o seguinte: os mais fortes não são os que são maiores e fortes, de fato. São os que são mais adaptáveis. Trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso dia a dia, você é uma pessoa forte, o quanto você consegue lidar com mudanças, o quanto você consegue se adaptar a mudanças. Então, você responder a isso, na verdade, estar no comando, saber como agir, né? E para isso você precisa estar no presente. Pegando a personagem do filme, ela estava presa a um script. Ela estava presa a algo pré-estabelecido, engessado, rígido. E não pense que é um privilégio só dessa personagem. De outras formas, nós também somos rígidos em alguns momentos. Então é importante eu enfatizar isso, e é realmente uma reflexão para que a gente possa pensar. Outro aprendizado nunca é tarde demais ou cedo demais para ser verdadeiramente feliz. Quando a gente acha que aquilo já está estabelecido, você pode rever a sua decisão, ou tempos depois, ou antes de decidir alguma coisa. Então, esse filme também faz essa reflexão no momento que ela acha o que, né, ela está vivendo, que acha o que é certo, mas no fundo, quando ela vai se conectar com o que ela está sentindo, o que ela deve fazer de fato, levando em consideração o que ela está sentindo, ela repensa e toma outras decisões. E a mesma coisa a gente, em algumas situações, a gente poder rever isso também. Outro aprendizado as coisas nem sempre saem como planejado, mas há sempre uma chance de recomeçar. Então, se você é uma pessoa, que aí entra a rigidez novamente, você gosta de planejar as coisas. Deixa eu só enfatizar aqui. O planejar, né, porque, por exemplo, no coach, o planejamento, produtividade, isso é essencial. Mas existe um detalhe nessa história, que você está aberto para o que está fora do planejamento. Você saber lidar com isso. E quem sabe até vivenciar isso. Eu posso partir de um ponto A a um ponto B. Eu só estou falando aqui, um ponto A, um ponto B. Para eu fazer esse percurso do ponto A ao ponto B, eu posso ir fazendo zigue-zague, eu posso virar para a esquerda, daqui a pouco virar para a direita, fazer uma série de zigue-zague, voltar, ir para o meio, ir em uma linha reta, daqui a pouco virar para a direita e chegar nesse ponto B. Não está estabelecido como será esse percurso do A para o B. Não está estabelecido. Pode acontecer várias coisas, mas às vezes você pode focar para esse objetivo final que você está focado, e esse objetivo final servir para você alcançar um outro objetivo, talvez, ou até melhor do que esse inicialmente.
Ele pode ser um pontapé inicial. Então, quando a gente tem essa flexibilidade na forma de olhar, na forma de atuar, você pode evitar várias frustrações e está aberta ou aberto a várias oportunidades de experiência na sua vida. Se você ficar rígido, você talvez não vivencie isso. Um outro aprendizado bem interessante é: o príncipe encantado nem sempre é o idealizado, né, pelos contos de fadas ou por terceiros. Quando se fala, né, desse príncipe encantado ou da princesa encantada, nem sempre, talvez, seja o ideal para você, seja o que supra a sua necessidade. É o que talvez possa ser aquela pessoa que você precisa. E aí, dentro desse filme, ele faz uma reflexão como essa. Ou então, né, nesse caso desse filme, teve a questão da visão da mãe, o que a mãe queria para a filha. Em um dado momento do filme, o que os amigos e o pai dessa personagem queria para ela, tá? E no final da história, ela seguiu o que era melhor para ela. Um outro ponto bem interessante é: a perfeição, nós sabemos, não existe, e às vezes seu encaixe é diferente. Sinceramente, o que a gente espera é achar essa outra pessoa perfeita. Mas a gente sabe que a gente não vai encontrar perfeito, mas a gente espera essa perfeição. Mas também, se fosse perfeito, não teria graça, não teria erro. E o erro é uma das coisas que nos ensinam dentro dessa dinâmica. Então, como eu falei antes, aquilo que a gente acha que é melhor para a gente, às vezes não é o que supre a nossa necessidade. Então esse filme ele traz isso, né? Essa perfeição, o ideal. O ideal, né? Tem o ideal e a realidade. Um outro ponto de aprendizado é: a vida não se resume em um gráfico reto, linear ou uniforme que lhe conduz ao rumo da felicidade. Não quer dizer que a sua vida, se ela não tiver problemas, se ela não tiver desafios, que você esteja feliz agora, ou que você será feliz. A ausência de problema, a ausência de desafios, não quer dizer que você é feliz ou vai ser feliz. A vida é isso. Essa flexibilidade, esse imprevisível, porque você não tem controle de tudo, você pode ter o comando, mas o não controle. Então não espere que a vida seja uma harmonia sempre. Porque eu até faço uma analogia, né? Um gráfico, a batida do coração, né? Quem sabe aquele aparelho que mede os batimentos, né, do coração, Empresas Goiânia, seja bem-vindo. Aquele aparelho que mede o coração, ele fica sempre subindo e descendo. Quando ele não está com esse movimento de subida e descida, é porque a pessoa morreu. Então é a mesma coisa a vida. A vida é essa batida do coração. Então, se você quiser esse algo uniforme, é porque na verdade você não está tendo vida. Você realmente ou morreu por dentro ou está vivendo morto, entre aspas. Entendeu? Um outro aprendizado
que eu posso tirar desse filme é: a beleza e a graça da vida é justamente o nosso poder de escolha. Então, portanto, se arriscar faz parte do percurso. É a mágica, está aí. Então, no momento que essa personagem ela está vivendo de acordo com o que a mãe planejou, ela está numa posição cômoda, numa zona de conforto. Ela não está se arriscando. E aí chega um momento do filme que ela está entre a cruz e a espada. Aí sim, ela de fato, ela precisa saber qual decisão, qual direção ela deve tomar. Porque dentro desse planejamento, esse planejamento não foi para a vida inteira, foi até um certo ponto. E aí vem algo que eu vou trazer aqui, que é um pouco mais da psicologia, que tem a ver com a visão e a vivência dos pais em relação aos filhos. Que dependendo de como foi essa relação, ou como é essa relação, pode existir uma relação quase simbiótica, ou dessa mãe com esse filho, com essa filha, ou o pai com relação ao filho ou à filha, e isso impede que esse filho, essa filha, possa de fato amadurecer. E como o filme traz em alguns momentos que a personagem ela é confrontada e às vezes até é nomeada como imatura em manter um script da mãe que já faleceu e também já tinha muito tempo. Na verdade foi criado aos 7 anos de idade. Quando ela tinha 7 anos de idade, a mãe faleceu e ela estava com esse script na mão, e desde então ela seguiu esse script da mãe. Então, quando se fala de pai e mãe, existe desejo desse pai e dessa mãe que ou esse vínculo que para algumas situações eles não foram quebrados, eles não foram rompidos. E a personagem ela se vê nessa situação de desconstruir essa base, esse enraizamento que teve dentro dela em relação à mãe, e se despedir desse laço da mãe dela. E aí eu vou me aprofundar um pouco mais nessa parte desse desejo dos pais em relação ao filho ou à filha, que é bem interessante. Esses pais tiveram coisas que eles não foram, e aí de uma certa forma eles projetam no filho ou na filha para que eles sejam. Mas nesse caso, dependendo de como seja passado isso, o filho ou a filha se vê obrigado a seguir aquilo de forma inconsciente. Muitas situações, muitas frustrações esses pais tiveram, e aí acaba passando para esses filhos. Coisas que eles gostariam, esses pais gostariam de realizar e não puderam por algum motivo. Então, através desses filhos, eles veem a oportunidade de se realizar através desses filhos. Pode acontecer isso também. Medos e segurança que pode ser passado para esse filho, para essa filha. E alienação dos pais, ou melhor, alienação desses filhos em relação a esses pais. Então tudo isso faz com que essa figura desses pais perante esses filhos tenha essa nuance que o filme mostra. É bem interessante que o filme mostra isso, a simbiose dessa mãe. E qual o papel desse filho? O que esse filho ou essa filha precisa fazer? É começar a se questionar. Será mesmo que eu gosto disso? No filme
a personagem começa a se questionar se de fato ela gosta de direito, ser advogada. O cargo que ela tem, de fato, já é algo quase sócio da instituição que ela trabalha. Só que aquilo era uma regra até um certo ponto. Depois aconteceu uma outra coisa ali. No momento que ela começou a se questionar, e com a ajuda de uma outra pessoa que também ajudou ela, esse agradar, né? Esse agradar o desejo da mãe, no momento que ela renuncia esse agradar mãe, ela começa a ver o que de fato ela gosta, deseja, o que ela gostaria, o que ela quer para a vida dela. Então, as suas escolhas, o errar, ter seu próprio caminho, naquele momento ela começou a se questionar e se direcionar para isso. Foi um momento muito importante do filme para que ela pudesse ter um direcionamento. E apesar de tudo isso, o projetar o futuro, como eu estava falando no início, o planejar, o projetar o futuro não é algo ruim. Você botar no papel, você escrever o que você quer, você desenhar o que você quer. Então, não tem nada de errado com isso. E é bom para que a sua mente comece a projetar aquilo, criar situações para que aquilo se realize. Mas ao mesmo tempo, você precisa ter uma flexibilidade para saber as nuances da vida, né? Algo que realmente não é linear. E aí, o que você precisa saber e entender? Que podem acontecer imprevistos, coisas que não estão no script, no roteiro, né? E está tudo bem. Não quer dizer que aquilo que aquilo que aconteceu está fora do script, não quer dizer que aquilo é errado, que o que você está seguindo não é exatamente o certo, o que vai dar certo ou o que não vai dar certo. Entendeu? Então, viva o momento, sinta o presente, que com certeza você vai saber o melhor direcionamento para aquele momento, para aquela situação. E aquilo que não está esperado em você vivenciar, pode ser, você pode se surpreender com essa vivência, pode ser legal também. E é o que o filme mostra. Aquela opção que não era tão opção assim a princípio, passou a ser uma opção principal. Aquilo que não era julgado como não sendo uma possibilidade, passou a ser a grande possibilidade. E aí, dentro dessa nova perspectiva, dessa nova vivência no filme, uma pergunta foi chave para essa personagem. Porque o script que ela estava vivendo era até ela encontrasse o 7º namorado. Quando ela encontrasse o 7º namorado, ela ia se casar, seria a pessoa certa para a vida dela. Só que depois disso não existia mais script, não existia mais planejamento. E aí um personagem questionou a ela: e depois desse 7º namorado, ou essa pessoa, o que você vai fazer da vida? Ela não sabia responder o que ela ia fazer da vida dela. Ela fala: não sei o que vou fazer. Até aquele ponto ela sabia, ela tinha um direcionamento. Mas a partir daquele momento ela não saberia mais o que fazer. Aí sim entraria a escolha dela, as escolhas dela. E o bom é que ela foi questionada a tempo ali. E o interessante é que ela tinha duas opções
a que ela estava mais inclinada deixou de ser a principal alternativa. Porque essa pessoa que ela estava como principal, como apostando todas as suas fichas nessa opção, essa opção em relação a ela estava ligado ao que ela era, ao que ela apresentava. Mas o que ela apresentava como pessoa, como comportamento, ela não queria ser mais essa pessoa. Não sei se vocês conseguiram entender essa parte. Até aquele momento, sem ser questionada, ela mostrava uma pessoa, ela se comportava, ela tinha escolhas baseado no que não era ela. E essa opção, ou essa pessoa, ou esse possível namorado, ou esse possível marido, estava ligado a ela, baseado na imagem, em todo o processo que ela não queria ser. Isso entra em choque em um dado momento, porque ela não queria ser mais aquela pessoa, ela não queria mais representar, seguir aquele script. E essa outra opção fez com que ela provocasse ela, questionasse ela, e ela gostou dessa nova possibilidade de ela ser quem ela é, de fato, se a gente pode colocar assim, e poder de fato começar a vivenciar a vida plenamente. Não seguir a um script, mas seguir algo que realmente ela se sentisse bem com as suas escolhas. E o a se arriscar, que esse era um dos pontos desse filme, em um dado momento, que ela se arriscasse. É o questionamento. E o se arriscar não quer dizer que algo ruim vai acontecer, e também pode dar super certo. Então esse filme, ele fala muito sobre isso, tá? Eu espero que esse filme tenha sido uma inspiração para vocês que estão assistindo. Tiver dúvida, pode perguntar. A ideia é toda quarta-feira ter um filme, a gente poder discutir, ter aprendizados e realmente a gente possa aplicar na nossa vida. Essa é a parte principal. Se questionar, né? Pegar a questão dos aprendizados do filme, nos questionar se o que eu estou fazendo é meu desejo, é o seu desejo de outra pessoa, se é desejo dos meus pais, se é desejo dos amigos, do grupo que eu estou, ou se realmente é o meu desejo. Às vezes a gente está vivendo uma vida que não é nossa, que não nos faz bem, não nos faz bem. Talvez um posicionamento, uma decisão, uma escolha possa mudar tudo. Como foi dito, nunca é tarde demais, nem cedo demais para você vivenciar o que realmente é para vivenciar. Nunca é tarde demais. Dia de quinta-feira, amanhã, eu trago assuntos da psicologia, coach, inteligência emocional, autodesenvolvimento, produtividade. Esteja amanhã aqui no mesmo horário. E dia de segunda-feira eu trago um novo quadro que é falando sobre depressão e ansiedade. É um resultado dos atendimentos clínicos que eu faço e trazendo uma introdução sobre essas duas coisas, porque muita gente tem sofrido de ansiedade e de depressão. Então, se você consegue ter um lugar que possa fornecer as orientações iniciais para essas duas coisas e evitar um sofrimento maior, aí é muito bom. Esse é o objetivo da segunda-feira, que é um horário um pouco diferente, que é às 20h47. E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, que o link está aqui na bio no Instagram, se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixe seus comentários aqui abaixo, né? Siga e se inscreva, curta, compartilhe, esteja próximo dessa jornada, que essa jornada faça sentido para você,
porque para muitas pessoas tem feito sentido. Então vem, nos acompanha nesse trabalho e até mais. Forte abraço, até a próxima.